bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei, que eu possa morar na tua casa, para beijar tua face. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Só pra você, Jesus. Deixa aí. Amém? A paz do Senhor? Vamos começar o culto então? Eu quero pedir para vocês, por favor, ficar um pouquinho de pé, para a gente poder orar. Agradecer a Deus, né, por este tempo que Ele nos deu. Tirar um tempinho de comunhão, tomar um café junto, não é verdade? E principalmente também porque eu acredito assim, desde a primeira vez que eu entrei na igreja, nada do que aconteceu ali dentro foi por um acaso. Deus sempre tem um propósito para realizar na nossa vida. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes é permissão de Deus para que a gente possa encontrar com Ele, sabe? Eu costumo dizer assim para todos que a gente nunca pode ignorar as coisas que aparentemente são ruins. Sabe aquelas lutas, aquelas provas que a gente passa? Talvez se não fosse por elas, a gente não buscaria Deus. E Deus, como Ele nos dá a livre escolha, o livre-arbítrio, muitas vezes a gente escolhe tudo, menos a presença dEle, a vontade dEle. Então, às vezes, os problemas nos guiam para Ele, para que em algum momento Ele possa falar conosco. E eu tenho certeza de que essa manhã é uma manhã que Deus preparou para falar com a gente. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que hoje nós estamos aqui por causa de um propósito de Deus, de um sonho de Deus, para Ele falar conosco. Se você acreditar nisso, ou se você tiver o seu coração desejoso disso, com certeza Deus ele pode mudar a sua vida. Tá? Então vamos fazer uma oração para agradecer, mas também para pedir para Ele falar conosco, tá certo? Se você puder, feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Eu te agradeço, Deus, por tudo que nós estamos vivendo hoje, pelo café da manhã que nós tivemos, por poder, Senhor Deus, mais um pouquinho estreitar os nossos relacionamentos, conhecer pessoas novas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Deus, eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que nesta hora o Senhor possa tomar a direção de nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha, Deus, falar ao nosso coração. Assim como, Deus, nós sabemos que o Senhor preparou esta manhã, prepara o nosso coração também, Senhor. Seja na parte da adoração, na palavra, ou em tudo que nós ouvirmos aqui, Pai. Que a Tua direção venha sobre a nossa vida, que o Teu querer venha sobre nós. Senhor, eu não sei como meus irmãos estão. Talvez, Senhor Deus, entraram por essa porta com o seu coração aflito. Talvez, Senhor Deus, com o seu coração desanimado, triste por alguma situação. Mas eu creio que o Senhor tem uma resposta para cada um. Eu sei que o Senhor tem uma resposta para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo para realizar aqui nesta manhã. Por isso eu te peço em nome de Jesus, encontra o nosso coração disponível para o Senhor nesta hora, Pai. Se houver alguma coisa impedindo o Teu agir, o Teu mover, Pai, nesta hora, nós anulamos isso em nome de Jesus. Se houver alguma coisa no nosso coração, Senhor, que está impedindo o Teu agir, seja incredulidade, medo, receio,
receios. Talvez, Senhor Deus, muitas vezes nós estamos caminhando nessa vida com tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Senhor, nós não queremos que nada atrapalhe o teu agir nessa manhã. Por favor, em nome de Jesus, coloca, Senhor Deus, as tuas mãos sobre nós e opera, Deus, aquilo que precisa ser operado. Seja um milagre em qualquer área de nossa vida. A tua palavra diz que nada é impossível para o Senhor. E nós estamos aqui clamando, por favor, faz um milagre em nós. Que a tua palavra venha, Senhor Deus, nessa hora trazer luz para o nosso entendimento e que possamos realmente experimentar algo novo de ti. Em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por este momento que o Senhor nos dá de estarmos juntos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra o teu coração. Eu creio que Deus vai falar com a gente muito poderosamente, tá? Amém. Glória a Deus. Só quem é salvo diz glória a Deus aí. Vamos ver se tem algum salvo aqui. Glória a Deus. Eu e você não merecíamos. Você merecia? Eu não merecia. Então, não tem como a gente ficar achando que a gente merecia alguma coisa e ficar cobrando Deus de alguma coisa. Nós temos que cada vez mais nos entregar à vontade dele, crer que ele tem o melhor para nossas vidas. Está passando problema, dificuldade, a pessoa que está passando problema, dificuldade, entende que aquele versículo faz parte da nossa vida, que todas as coisas cooperam para o bem, e é isso. O nosso foco não é aqui nessa terra, o nosso foco é no céu. Esse momento aqui vai passar. E sempre quando as coisas começam a ficar meio turbulentas, né, eu gosto de falar um versículo para mim mesmo. Você fala versículo para você? Se você não fala, seria bom você começar a falar. Porque muda a atmosfera sobre nossas vidas. Que está em Salmos 42, que diz assim, a partir do 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Quem fica com a alma abatida aí? Tem alguém? Alma meio estressada, nervosa, as coisas me parecem fora do controle, né? Todo mundo, né? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus. Quem gosta da palavra espera? Ninguém, né? Espera um pouquinho. Espera que já vem. Às vezes você vai marcar um compromisso com alguém. Já aconteceu com vocês? Aí a pessoa manda um e-mail assim, espera só um pouquinho. Tô indo. Esse tô indo, às vezes está em outra cidade. A pessoa e aquele tô saindo, a pessoa acabou de levantar, né? Mas nós não gostamos de esperar, né? Mas a palavra de Deus diz: espera em Deus. Tem um lugar certo para a gente esperar. Não é esperar de qualquer maneira, é esperar em Deus. Como a gente espera em Deus? Falando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Não andando conforme a gente quer, esperando. Sabe aquela pessoa que espera, mas não espera? Por fora, não, estou esperando em Deus. Glórias a Deus, está tudo sob controle. Mas por dentro, a pessoa está um turbilhão de emoção. Peraí, então tem alguma coisa que não está batendo. Esperar é esperar. Esperar, como espera, gente? É esperar, calmar o coração. Aquietar em Deus. Fala, Deus, eu estou nessa situação, mas o Senhor é meu Deus. Eu espero em Ti. Eu não quero viver isso a vida inteira. E Deus, Ele vai vir sobre sua vida. Porque quando a gente fala isso, com Deus, as coisas mudam. Agora, se você espera em você mesmo, em pessoas, em situações, em qualquer coisa, pode durar 5 minutos sua paz, 10, mas não vai durar, talvez, nem um dia. Então, vamos esperar em Deus. Esse versículo é muito importante. Eu gosto muito de falar, Raquel, eu falo assim comigo mesmo, Raquel, espere em Deus, pois ainda o louvarei, diz a palavra, a Ele. Meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. Então, quando você estiver abatido, venha nesse versículo. Fala aquilo que a palavra diz a teu respeito. Amém? Vamos louvar a Deus. Sim? Eu vou no... Espera aí, deixa eu ver se está aqui já. Da Fernanda Brum, Eu Me Rasgo. Eu me rasgo. Como é o nome dessa música? Mas aí eu acho que está salvo assim mesmo. Vai, Diogo? O que tua glória fez comigo, né? Vai, Diogo, aí? Amém. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui.
Obrigada, Senhor, pela tua presença. O Senhor é fiel e sempre cumpre, Senhor, a tua palavra. E o Senhor disse que estaria no nosso meio. E eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vem, Senhor, aumenta a tua presença no nosso coração. Sim, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Eu preciso de ti. Eu preciso. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga, glória. Vem, Jesus. Vem, Jesus, com a tua glória sobre mim, sobre nós. Vem, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Jesus. Kadosh. Você pode dizer em hebraico: Kadosh, santo, santo, poderoso. Kadosh. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. É Jesus. Tu és santo, tu és santo. Todas as nações se prostram diante do Senhor. É Jesus. Sim. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver.
onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. É Jesus, é Jesus. Glória, glória. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu esse amor maravilhoso. Por isso nós dizemos, Senhor, toda glória a Ti, toda glória a Ti, toda glória a Ti, Jesus. É, Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós queremos dizer nessa manhã que o Senhor é maravilhoso. Pai, nós não merecíamos o Seu amor, mas o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Hoje nós lembramos, Senhor, da ceia. Deus, daquele momento onde o Senhor se entregou por nós. Ah, Deus, essa palavra, Senhor, vai falar para a gente não se abater. Essa música vai dizer também aqui, Senhor, quem já esteve na Tua presença, Senhor. Ah, não pode ser o mesmo. Pai, em nome de Jesus, que isso seja verdade na nossa vida, que a gente nunca mais, Senhor, venha ficar preocupado, Senhor, venha andar, Senhor, ansioso. Deus, em nome de Jesus, que ainda que a gente tenha problemas, a gente venha se lembrar, Senhor, que a gente já esteve um dia na Tua presença. Se você já esteve um dia na presença do Senhor, você nunca mais vai se esquecer disso. Nunca mais, ainda que você queira sumir para longe da presença do Senhor, se você já esteve perto do Senhor, nunca mais você vai se esquecer. Nunca mais, porque cada um aqui sabe o que Deus fez no seu próprio coração. Deus esteve um dia na tua casa, Deus esteve um dia no teu coração. Então não permita que nada roube a presença de Deus dentro do seu coração. Nada roube o amor dele dentro do seu coração. E aí, se você de repente está meio frio, meio abatido, como diz essa palavra, Ele está aqui, Ele está presente neste culto, Ele está aqui neste momento, Ele quer tocar seu coração. Ele quer avivar seu coração, trazer de volta aquela vontade de buscá-lo. Ou mesmo se você falar, mas eu nunca tive assim esse encontro tão forte como você está dizendo, desafia Ele para você ver, porque eu fiz isso um dia. Falei, se o Senhor existe mesmo, então fala comigo. E Ele falou comigo no mais profundo do meu ser. E mudou completamente a minha história. E Ele pode fazer isso e tem feito isso ainda hoje. Queria tirar um tempinho agora para a gente estar intercedendo, orando por pessoas. A gente tem um cartãozinho ali no fundo onde a gente escreve o nome de algumas pessoas. Se você já tem um cartãozinho, você pega seu cartãozinho para a gente orar. Se você não tem um cartãozinho, não tem problema. Você pode aí colocar na sua mente agora, puxar aí na sua mente alguma pessoa que você sabe que precisa de Deus, precisa ser tocada por Deus. E a gente vai interceder por elas, vai orar por elas, vai pedir para que o Senhor toque na vida delas. Assim como você um dia foi tocado pelo amor de Deus, um dia você sentiu a presença de Deus, uma mudança na sua vida. Tem pessoas que precisam dessas mudanças, precisam dessa paz. Tem gente que a gente olha assim e fala, nossa, está tão bem, mas às vezes, na hora que ela vai dormir, não tem a paz do Espírito Santo em seu coração. E isso tem tomado a vida de muitas pessoas, né? Ainda mais agora nesse tempo. Vamos orar então, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, por essas pessoas. Queremos declarar, Senhor, que essas pessoas que nós escrevemos nesses cartões são Tuas. Nós declaramos que elas são Tuas. Declaramos que o Senhor é Deus na vida delas, assim como o Senhor é Deus na nossa. Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo toca a vida delas agora, em nome de Jesus. Deus, traz restauração sobre essas vidas. Traz mudança, Senhor Jesus, na vida dessas pessoas. Traz, Senhor Jesus, a Tua transformação. Pai, todas as pessoas que nós escrevemos nos cartões, as pessoas que passaram pelos cultos, as pessoas que estiveram aqui, Senhor Jesus, em churrasco, célula. Deus, que recebeu um panfleto, uma ligação, uma mensagem, Deus, uma visita.
Todos eles agora, Deus, nós oramos e colocamos eles diante do Senhor. Que eles sejam tocados profundamente pelo Teu Espírito Santo. Deus, assim como o Senhor mudou a minha história, me arrancando da morte, Senhor, como mudou a história dos meus irmãos, muda a história de pessoas aqui, Senhor, também nessa cidade. Toma, Senhor, Mitsquaira em Tuas mãos. Toma essa província, Ibaraque. Toma essa nação, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ser parte disso, ajudar um, ainda que seja um. Deus, abençoar um, entregar um panfleto para um, tocar na vida de um, Deus. Faz isso em nosso coração, Senhor. Nos comove, Senhor. Nos encha, Senhor Jesus, do Espírito Santo, para que a gente não venha deixar ninguém passar por nós sem receber uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, uma oração que seja, Deus. Ainda que seja um japonês, a gente orando em português, não tem problema, que o Senhor venha tocar o coração deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio no poder da oração. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Deixa eu tirar a máscara aqui, né? Para você, eu vou fazer mais um lembrete a respeito desse cartãozinho aqui. Eu sempre falo dele, porque um dia meu nome também esteve num cartãozinho desse aqui. Aqui são as pessoas por quem eu oro, tá? E por que eu incentivo você a ter um cartão desse? Que a gente chama que é cartão de oikos. Né? O que é oikos? Oikos é uma palavra grega que significa relacionamento. A nossa intenção não é converter as pessoas, né? Eu sempre falo isso, mas eu acho que é comum quando a gente deseja que coisas boas que aconteçam na nossa vida possam acontecer na vida dos outros também, não é? Eu sempre brinco, mas qual que é a mulher que quando vai no Jasco e encontra aquela botinha na promoção, não avisa as outras amigas? Não é verdade? Não é mesmo? Não acontece isso? Pois é, eu acho que a gente tem que seguir o mesmo princípio. Quando a gente encontra uma coisa boa, a gente quer passar para outras pessoas. E muitas vezes, convidar para vir na igreja, né, parece ser uma coisa que muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência, não é verdade? Então, para isso, a gente ora pelas pessoas. A gente pede para Deus para que as pessoas possam, de alguma maneira, conhecer o amor dele. E por isso tem esse cartãozinho. Como eu falei, o meu nome já esteve num cartão desse durante 3 anos. A minha irmã, meu cunhado oraram por mim, clamando a Deus para que eu pudesse, em algum momento, me encontrar com Deus. E eu vou falar para você, não me agradava a ideia de vir numa igreja. Na verdade, eu sempre digo que a última pessoa a se converter na face da terra era eu. Eu nunca imaginei um dia estar numa igreja. Nunca, nunca imaginei. Eu não queria. Eu não gostava de crente, eu não gostava de igreja, eu não gostava de pastor. Para mim, pastor era tudo ladrão. Então, para mim, entrar numa igreja tinha que ser uma coisa muito séria. E mesmo sendo uma coisa séria, eu tinha uma coisa no meu coração que eu falava assim, se um dia eu for, não vai ser por uma coisa ruim. Né? Porque tem muita gente que vai na igreja quando as coisas estão mal, eu falava. Né? E eu acabei, né, aquela coisa, né? Você costa para cima, né, cai na testa. Né? Então, eu fui porque eu estava mal, tive que passar por cima de um monte de coisa, mas olha que interessante. Foi o melhor lugar que eu pude estar, porque ali eu encontrei com Deus. Ali eu encontrei com a presença de Deus. Ali, de alguma maneira, Deus transformou o meu coração. E eu lembro que a minha irmã falava, nós estávamos orando por você. E eu vi o cartãozinho dela. E cada vez que desgastava, ela mudava o papel, mas colocava meu nome ali. Né? E não só colocar o nome, mas orar. E ela orava, ela e meu cunhado, né? Depois a minha mãe, e depois outras pessoas. E um dia Deus pôde fazer a obra na minha vida. Então eu quero te incentivar, ali atrás tem um monte de cartãozinho desse. Né? Por que não? Quem sabe, né? Sabe o que eu faço com esse cartão? Eu sempre deixo ele bem fácil, né? Eu deixo ele visível. Eu deixo na minha Bíblia, deixo em cima da minha mesa, no meu caderno. E todas as vezes que eu olho, eu lembro de orar e eu peço, Deus, por favor, que assim como eu tive um encontro com o Senhor, que essas pessoas tenham. Né? Não é um encontro com uma igreja, com uma placa de igreja ou com uma pessoa. É um encontro com Deus. Sabe? E talvez vocês que estão aqui também foram fruto, né, de uma oração de alguém. Talvez vocês que estão aqui também foi fruto de uma intercessão como essa que a Raquel fez. Né? Então, nada mais justo do que nós fazermos isso também. Não é verdade?
Então fica aí o incentivo para vocês, né, para que a gente possa cada vez mais orar e ajudar as pessoas que precisam de Deus, tá? Pega a sua Bíblia, abra comigo em Salmo 23. Meu microfone não está meio alto, meio gritante, né? O som tá tudo tá bom, tá bom? Não, beleza. É por causa que eu tô com receio se eu der aquela empolgada de dar o berro. a Celi ali de trás. Você sabe que o nome dela é Celi? É Celi. É Celi. Né? Né? Então. Aí, ó, viu? Então é idêntico. É idêntico, olha aí. Ficou vermelha, Celi. Ah, você não é igual a Kemi, não. Não é, não. A Kemi no primeiro dia já plá, e não, né? Plá, né? Só falei plá. Isso daí pode ser um monte de coisa. Salmo 23, é muito conhecido esse salmo, na verdade. E nessa noite o Senhor ministrou meu coração. Na noite passada, né? Nessa noite, não. Então, na noite passada, muito obrigado pela ajuda dos universitários. Né? Na noite passada, o Senhor ministrou o meu coração a respeito desse salmo. Né? Todos viram? Posso ler? Fala assim, ó. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, e mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Bom, eu estava ontem à noite, né? Eu vim aqui, a gente fez a transmissão online do culto, né? E depois que acabou, eu fiquei aqui um tempo arrumando as cadeiras, arrumando as coisas para a gente fazer o nosso café. E enquanto eu estava arrumando aqui, Deus estava falando comigo, né? Muito forte, e me lembrando de algumas coisas. Eu não sei te explicar, mas essa semana foi uma semana de muitas lembranças. Eu vou trocar de microfone, está estourando um pouco. Essa semana foi uma semana de muitas lembranças, porque eu acabei encontrando um HD de fotos que a gente havia... Esse HD deu tanta briga, gente. Eu já falei, já comentei aqui, né? Então, porque a gente achou que tinha perdido as fotos. E eu não sei vocês, mas algumas mulheres, quando elas perdem as suas fotos, né? Elas ficam bem bravas, vamos dizer assim, né? E engraçado que algumas mulheres, né, elas perdem as suas fotos e eu fico pensando, como que faz para perder um HD? Né? Porque um HD não é uma coisa tão comum assim de se perder, não é verdade? A gente perde brinco, perde rímel, né, mulheres? Vocês não perdem essas coisas? Né? Perde rímel? Perde? Né? Não, perde pincel de fazer maquiagem, perde pinça, mas perder um HD... Um HD, no caso vocês não saibam, é um negócio desse tamanho assim, ó, de ferro, aço. É grande, né? Que vai dentro do computador. Você não joga um HD no lixo, né? Então, mas às vezes a gente perde uns HD. E aí eu encontrei um HD. E nesse HD tinha um monte de fotos inclusive bem do comecinho do meu casamento e tal, quando a Isabela chegou no Japão. E aí a gente ficou lá vendo durante um bom tempo, sabe? Fica lembrando das coisas, vendo as filmagens, né? Oi? Então a gente ficou lá vendo e tal, e assim, e isso me trouxe muitas lembranças legais, algumas mais ou menos, mas nos trouxe lembranças, né? E ficamos um bom tempo. A Raquel até inclusive foi dormir tarde ontem por causa disso, que eu cheguei em casa, aí a gente foi ver as fotos, a gente foi vendo as fotos, as imagens, os vídeos do Israel, né? Ele todo engraçadinho lá e tal, né? Ele falou, olha, não mudou nada ainda, o choro é o mesmo, né? A cara é a mesma, as travessuras são as mesmas, então foi muito engraçado. E isso me trouxe muitas lembranças, sabe? Eu fiquei ali pensando em muitas coisas e aqui Deus começou a falar ao meu coração. E o Senhor trouxe ao meu coração esse salmo, porque esse salmo foi o versículo, foi a passagem que me marcou quando eu tive um encontro com Deus. Eu não sabia, eu não conhecia a Bíblia, gente. Eu não conhecia nada da Bíblia. Eu não tinha lido Bíblia, eu nunca tinha tido nenhum contato com a Bíblia. Mas um dia,
eu estava sentado na igreja, eu lembro claramente eu assistindo o culto, e eu ia contar o testemunho do que tinha acontecido comigo no encontro com Deus. E aí veio na minha cabeça aquele versículo que fala assim, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu cheguei na minha irmã e falei assim, onde que está esse texto na Bíblia? E ela falou assim, ela está no Salmo 23. Aí eu peguei a Bíblia do meu cunhado, abri, né? Eu falei assim, eu vou ler isso aqui na hora que eu subir lá. Por quê? Porque um dia eu estava num retiro, né? Um retiro espiritual, que é o encontro com Deus, e eu estava no segundo dia, foram 3 dias. O primeiro dia foi assim, foi um negócio tão tremendo, tão sugoi que eu vivi. Deus falou comigo, tocou no meu coração. Eu me lembro que eu acordei muito cedo. E eu fui sentar na mesa para o café da manhã, e era um lugar assim, que tinha umas janelas assim bem grandes. E eu sentei ali na mesa do café da manhã, tinha uma música tocando, que eu lembro bem claro, da Ludmilla Feber, que estava tocando. E aí entrou assim, sabe, aquele, parece coisa de cinema, né? Aqueles raios de luz assim, do sol, né? E ficou ali pegando na mesa, dava para ver assim, até o pozinho assim, né? Naquele negócio. Aí um pastor que estava lá ajudando começou a servir as mesas, colocando o pão na mesa e tal. E aí eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. E Deus falou para mim, né? Ele falou esse versículo, falou assim, olha, eu estou pondo a mesa diante de você. E eu me senti tão cuidado por Deus, sabe? Eu me senti tão abraçado por Deus. A minha vida tava toda arrebentada, gente. Mas naquele dia em específico, por ter ouvido a voz de Deus, eu sabia que a partir daquele momento eu não estaria mais sozinho. Não, minha vida não mudou, tipo assim, Deus não resolveu meus problemas. Como até hoje, Ele não resolve meus problemas. Mas naquele dia eu tive a certeza de que Ele estaria comigo. E a partir daquele dia, eu não deixei mais de andar junto com Deus. A partir daquele dia, eu não deixei mais de buscar Ele, de segui-lo, sabe, de conhecê-lo, de apresentar até mesmo diante dele todas as coisas que eu estava vivendo, seja problemas e dificuldades, porque todo mundo passa por isso, não é mesmo? Mas depois daquele dia, alguma coisa entrou no meu coração dizendo assim, olha, fique em paz, por causa que a presença de Deus estava comigo a partir daquele momento. E isso me trouxe uma paz no meu coração. Eu pude conhecer não somente um Deus que as pessoas falam, parece que é um Deus tão longe, mas eu conheci um pai. E a minha grande dificuldade era entender Deus como pai. Por causa que eu não tinha um pai presente, né? Um pai aqui nessa terra presente. Então, era difícil para mim olhar Deus como um pai de verdade. Né? Um pai que cuida, um pai que olha por você, um pai que planeja a sua vida, que dá a mão para você. Era muito difícil para mim me identificar dessa maneira com Deus. Mas naquele dia eu pude entender que não era mais o Deus Todo-Poderoso, mas era o meu pai. E isso faz toda a diferença. Aqui nesse versículo a gente fala de um Senhor, que é um pastor. E a gente entende o que é ser um pastor. Não um pastor que está aqui num púlpito, estou falando de um pastor de ovelhas. Daquele que cuida das ovelhas. É muito interessante mesmo, sabe, é muito sugoi como que Deus consegue nos ensinar coisas de forma tão simples. Se você vê na internet como que um pastor cuida das suas ovelhas, é muito interessante. Primeiro porque as ovelhas, né, o animal ovelha, ele não tem muitas qualidades. Você vê pulga adestrada, né? Você vê cachorro adestrado, gato, menos ovelha. Sabe? E aí, tipo assim, aí Deus nos compara a ovelhas. Você entende como é engraçado isso? Mas, sabe, eu acho que a única coisa que a ovelha pode fazer é dar lã, não é verdade? Mas aí ele fala assim, ó, o Senhor, Davi falando aqui nesse salmo, o Senhor é meu pastor, ele cuida de mim. Davi está se comparando a uma ovelha, porque ele entende que por ele mesmo, ele não tem nada, ele não pode nada. Entende? Mas ele fala que o foco não é ele, o foco é o meu Senhor. Ele é o meu pastor e por isso eu não terei falta de nada. Por isso eu terei os cuidados. Por isso eu posso ficar tranquilo porque existe alguém que cuida de mim. E sabe, gente, muitas vezes a gente tenta se colocar numa posição de uma independência muito grande, de que eu posso lidar com os meus problemas, eu posso lidar com as situações que eu estou vivendo. Eu era assim. E eu achava, não, eu posso lidar com tudo, porque hoje eu já sou adulto, eu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu isso, eu aquilo. E de repente você se encontra numa situação onde que parece que não tem saída.
quem aqui, não levante a mão, mas quem aqui que talvez não está passando por aquela situação que se olha em volta e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou na crise, estou no problema. Aconteceu uma situação aqui, uma situação ali, e você olha em volta e parece que não tem ninguém. Quantos que, se não estão, já não estiveram assim, não é verdade? Eu posso te dizer, gente, né? Quantas vezes eu não estive assim? Com Deus e sem Deus. Eu vou falar, sem Deus, sem ter a certeza de que Deus estava comigo, era muito difícil. Porque eu tinha que correr para onde? Quando apertava a situação na família, para onde eu corria? Para lugar nenhum. Não tinha para onde correr, porque o Senhor não era meu pastor. Então eu sentia falta de um ombro amigo, sentia falta de um cuidado, sentia falta de um lugar para me apoiar. Meus irmãos, se tem uma coisa que é tremendo você viver com Deus, é porque, independente do que você passa, você tem um lugar para você se apoiar. Chega uma hora, igual a gente fala, né? Eu tentei de tudo, agora só Jesus. Não é mesmo? A gente usa isso até como uma falácia, né? Já é um ditado. Mas, na verdade, a gente deveria correr atrás de Jesus primeiro, não é mesmo? Mas a gente tem um lugar de apoio. Às vezes a gente se encontra em situações assim, onde você olha em volta e você não vê solução. Sabe? Mas aqui fala, se ele é o meu pastor, eu posso ficar tranquilo, porque ele cuida de mim. Se ele é meu pai, se ele realmente é o Deus a quem eu sirvo, então eu posso descansar nele. Eu me lembro que quando eu me converti, eu pensei assim, puxa, agora que eu estou com Deus, as coisas vão melhorar, vai tudo mudar, as minhas dívidas eu vou pagar, e Deus vai me abençoar, e isso e aquilo, sabe? Nada disso aconteceu, gente. Né? E até por um momento eu fiquei pensando, será que eu estou no lugar certo? Porque as pessoas falavam que Deus muda a sua vida, mas sabe, não era bem assim. Não era bem assim. Eu não encontrei um financiador para a minha vida. Quando eu me encontrei com Deus, eu encontrei um pai. Um pai que estava disposto a me ajudar a vencer os problemas. E não resolver os meus problemas, entende? E foi interessante porque eu comecei a aprender quem era Deus de verdade. E a partir daquele momento eu entendi que Ele estaria comigo, que Ele cuidaria de mim, que Ele cuidaria da minha vida, que eu teria um lugar onde eu pudesse descansar, um lugar onde eu pudesse me apoiar. E aí, dia após dia, eu fui conhecendo como me relacionar com Deus como pai. Uma das grandes dificuldades que nós temos, todos nós, é ver Deus como nosso pai. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de pensar que Deus é como os pais desta terra. Veja bem, eu sou pai. E qual que é a minha luta? A minha luta é tentar transparecer para os meus filhos quem é Deus através de mim. Entende? Então eu procuro ser um copiador de Deus para os meus filhos. Isso é muito difícil. Não é mesmo? Por quê? Porque a gente falha, a gente erra. E muitas vezes a gente acaba aplicando na vida dos nossos filhos aquilo que foi aplicado à nossa vida. E uma das coisas é aquela questão de você ser merecedor. Eu me lembro que meu pai falava assim, se você passar de ano, você ganha uma coisa. Era uma bicicleta, um videogame. Ou então, se você lavar o carro, você ganha isso, você ganha aquilo. E a gente vive, a gente cresce nessa questão de merecimento. Mas não é merecimento de coisas, mas sim merecimento de amor. Muitas vezes eu fazia aquilo, não era por causa do presente que eu ia ganhar, mas porque eu queria o amor do meu pai. Entende? E quando eu me converti, quando eu comecei a andar com Deus, eu comecei a pensar assim, se eu andar certinho, se eu fazer as coisas direitinho, Deus vai me amar, mesmo que inconsciente. E talvez alguns façam isso até hoje. Eu vou fazer as coisas certinho porque aí Deus vai me abençoar. Não é verdade? Eu vou ir na igreja porque aí Deus vai me honrar. Eu vou fazer porque Deus vai fazer, mas se eu não fizer, Deus não vai fazer. Aí a gente acaba começando a viver um merecimento. Entende? Eu estava falando ontem aqui no vídeo, na live, falando assim que eu faço as coisas para Deus, hoje eu faço as coisas para Deus, não é porque eu recebo algo em troca. Eu faço para Deus porque eu o amo, como meu pai. E é assim um filho, não é verdade? Né? Os nossos filhos, eles vão crescendo com a gente e vai chegar uma hora que os nossos filhos vão querer fazer as coisas por amor e respeito e não porque eles são obrigados a fazer. Muitas vezes são obrigados a fazer hoje, né? Porque precisa, né? Muitas vezes são obrigados a fazer. Hoje sim, porque eles estão aprendendo, não é verdade? Os meus filhos, por exemplo, se eu perguntar para eles e deixar na vontade deles, vocês querem ir na igreja hoje? Eles vão falar, não, porque eles querem dormir, eles querem brincar, eles querem fazer qualquer outra coisa. Né? Tá rindo o quê? Não é mesmo? Porém, isso é necessário para que eles aprendam algo.
Depois de um tempo, eles mesmos vão desenvolver esse desejo. Mas não é o desejo de fazer algo por merecimento, mas porque eles querem fazer, por amor. E aí, quando você vai andando com Deus e vai aprendendo as coisas com Deus, aprendendo a se tornar filho, entendendo que Ele é pai, você deixa de fazer as coisas por obrigação e começa a fazer porque ama. E aí você faz para Deus, não é porque você quer merecer algo dele, receber algo dele, não, você faz porque você é amado. E essa é a grande diferença entre você ser ou estar. Muitas pessoas estão bem hoje, mas amanhã vão estar mal, porque não entenderam que seu pai continua te amando. Não entenderam que tem um Deus que continua cuidando. Então, muitas vezes nós estamos bem, mas amanhã não estamos. Agora, quando você é amado, quando você é filho de Deus ou filha de Deus, quando você é uma pessoa que entendeu o amor de Deus, você não precisa estar estando bem, estando mal, você continua se sentindo e sendo amado por Deus. Continua sendo cuidado por Deus. Continua sendo afagado por Deus naqueles momentos de dificuldade. A nossa dificuldade é entender essa paternidade de Deus. Mas se você está aqui hoje, e se tem pessoas acompanhando pela internet, é porque Deus deseja nos despertar para viver uma vida de liberdade. Porque ser filho é ser livre. Veja bem, eu vou dar um exemplo da minha casa. Lá na minha casa, eu sempre falo isso, eu gosto muito disso. Né? Talvez alguns vão ouvir mais de uma... já ouviram isso alguma vez. Mas lá na minha casa é assim, ó, eu tenho 3 filhos. Tenho 4 no total, 3 que moram comigo, uma está no Brasil. Mas lá em casa, quando os meus filhos falam da casa, eles não falam a casa do meu pai. Eles falam a minha casa. Né? Eu acho que filho de todo mundo é assim, né? Vamos lá na minha casa? Ah, estou na minha casa. A casa não é deles, na verdade. Não está no nome deles. Mas é deles por quê? Porque são meus filhos. É a minha geladeira, é o meu quarto. Né? Não é quarto deles. A Isabela fala, porque é o meu quarto, aqui é o meu quarto. Não é quarto dela. Mas porque a nossa filha é o quarto dela. Entendeu? É a minha televisão, o meu videogame e tal. Sabe? Por que é deles? Porque eles têm senso de paternidade. Porque eles são filhos. Eles entendem que são filhos. E é muito fácil para os nossos filhos entenderem isso conosco, não é mesmo? Só que nós, quando somos filhos de Deus, deveríamos também entender esse senso de paternidade. De entender, porque o próprio Deus fala assim, ó, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós somos filhos de Deus, detentores das mesmas promessas e da mesma recompensa, da mesma herança. Só que a gente não consegue se ver dessa maneira para com Deus. Deixa eu falar uma coisa. Se hoje você entender claramente que você é ou pode se tornar filho, filha de Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Você não vai mais andar sozinho. Você não vai mais sentir o peso no seu coração de estar solitário em meio aos problemas, porque Deus vai começar a agir no teu coração. Não existe um pai que não veja o seu filho em um momento de sofrimento que não estenda a mão para ajudá-lo. E a Bíblia fala sobre isso. Nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará bens, o Espírito Santo, né, para aqueles que o amam. Então veja bem, se o próprio Deus está falando que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, Ele está garantindo que Ele também pode fazer isso por nós e muito melhor. É só a gente entender que Ele é o nosso Pai. Aqui fala, ó, me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui é uma promessa. Ele está falando assim, ó, se o Senhor é o meu pastor, então Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é um pasto verdejante para uma ovelha? É o lugar do alimento, é o lugar do descanso, é o lugar da calma, o lugar onde ela vai para passar o seu tempo. Não é verdade? Talvez você esteja cansado da vida. Talvez essa semana você teve um monte de problema. Algumas pessoas, elas vêm na igreja, sabe por quê? Porque as coisas apertaram. Aí você fala para mim, isso é errado? Claro que não. Isso não é errado. Entendeu? Talvez foi necessário para você estar aqui hoje. Talvez o problema que você viveu, o problema que eu vivi, foi necessário para estar aqui hoje. Mas ele está falando, se Deus for o meu pastor, Ele me faz descansar. Olha que promessa tremenda. Quantos aqui que precisam de descanso? Quantos aqui que estão passando por tanta luta, não sabem para onde vão, estão perdidos no caminho e não precisam de um lugar de descanso? Olha só, Deus está falando, nós podemos descansar nele.
Nós podemos descansar nos braços dele. E ele fala assim, ó, e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor. Eu vejo assim, sabe? Muitas vezes nós estamos no trabalho, na correria da semana, estamos passando por problemas, temos desafios enormes pela frente, e a gente se empenha nisso, né? E a gente tem que se empenhar em vencer os desafios, em romper, mas chega uma hora que as nossas forças acabam. Entendeu? Ninguém aqui é peito de aço. Ninguém aqui é super-homem, super-mulher, mulher maravilha. Ninguém é. Chega uma hora que a nossa força acaba. É ou não é? Ou não? Sua força não acaba? Então me ensina. Porque a minha acaba. Tem hora que você olha em volta e fala, meu Deus, eu não sei o que eu faço mais. Tem hora que eu não tenho mais para onde ir. Só que se Deus é o meu pastor, se Ele é o meu pai, Ele está dizendo, Ele vai me conduzir a essas águas tranquilas. Só que esse me conduzir às águas tranquilas e renovar o meu vigor, quer dizer que Ele vai me conduzir se eu me deixar ser conduzido por Ele. Entende? Não é só Ele vai me conduzir e eu não faço nada. Não, eu tenho que deixar. Eu tenho que entender, tem aquele versículo que eu falo muito, fala assim, né, que vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Todo mundo conhece esse versículo, né? Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não é assim? Mas no começo ele fala o quê? Venham até mim. Esse que é o desafio. Porque a gente vê esse versículo, a gente coloca na nossa parede, coloca no fundo do nosso celular e não sei o quê, mas a gente pula essa parte do vem até mim. A gente só fica esperando que Ele nos alivie, mas para aliviar tem que ir até Ele. É igual aqui, o Senhor é meu pastor, Ele me conduz. Eu tenho que pegar na mão dele e falar, então vamos, Pai, me leva, me leva. Esses dias a gente foi lá no Jasco, e aí o Israel ficou para trás, né? A gente foi andando e ele ficou lá na loja. Eu falei, vamos se esconder dele e ver como é que ele reage. Aí a gente se escondeu. Olha que maldade, gente. Né? A gente se escondeu. A Raquel ficou aflita no coração. Eu falei, calma, Raquel, ele não está desesperado ainda. Ai, não estou aguentando. Ai, Deus, meu coração está doendo. Aí a gente ficou escondido e ele ficou para lá e para cá, e parava na frente da escada rolante, olhava e voltava e não sei o quê. É que a Raquel não aguentou. Eu falei, deixa mais um pouquinho para ver. Mas quando ele olhou assim para mim, ele, sabe os olhos dele assim, ó, deu aquela estralada, né? E veio ao encontro. Isso fala muito comigo. Sabe, por quê? Quando ele olhou e ele veio ao encontro, tá ali dando risada, né? Ele veio ao encontro assim, você vê o alívio no coração dele. E ele não pensa duas vezes, ele pega na mão. E ele se deixa ser conduzido. Eu já me perdi, gente. Eu me perdi numa festa de rodeio, né? Aquelas festas enormes. Eu me perdi ali. Gente, ó, vou falar para vocês como foi a minha reação. Eu comecei a andar em volta do lugar, procurar meu pai e minha mãe. Só que a minha cara não transparecia que eu estava desesperado. Nenhuma criança, acho que no começo faz isso. E fiquei. Eu lembro que eu fiquei assim, eu dei umas 8 ou 9 voltas no lugar, porque eu lembro que eu vi a mesma placa. Mas a partir da 4ª volta naquele lugar, eu já estava cego, sabe? Quando você já fica desesperado. E, de repente, veio do meio da galera, assim, ó, eu vi meu pai puxando para lá, puxando para cá, e veio igual um super-homem para me resgatar. E ele veio, quando eu vi ele, gente, eu só... chorei, agarrei ele, e ele me abraçou, ele falou, ô filho, você não lembra que você leu as placas? Mas eu já estava cego, e eu chorei, abracei ele com tanta força, perdido. E quem se perdeu alguma vez sabe que é assim. Meu irmão, deixa você. Será que a gente não está assim esses dias? Será que a gente também não está perdido assim, dando volta? Será que a gente também não está perdido assim, sabe? Só não está mostrando cara de desespero. Mas a gente está olhando em volta das nossas situações e está falando, puxa, o que eu vou fazer? Só que tem um Deus que está procurando por nós. Tem um Deus que está, tipo assim, também te perseguindo. Tem um Deus que também está querendo te alcançar. E é o que eu falo aqui, às vezes a gente está ali e fica esperando acontecer, mas a gente precisa deixar Ele nos conduzir. E é quando a gente pega na mão dele que a gente vai encontrar o alívio, vai encontrar o descanso que a gente precisa. Sabe, essa situação, eu estava falando ontem, a pandemia, a crise, juntou todas as coisas e mais os nossos problemas, fizeram com que a gente ficasse meio afetado emocionalmente. Não é verdade? A gente fica abalado, a gente fica preocupado. Né? Aí aparecem as notícias na internet, pronto, aí é mais coisa ainda.
sabe? Aí a gente começa a ficar ansioso. Tem gente que está vivendo quadros de depressão, quadros de ansiedade, disso e daquilo. Tem um monte de coisa que tá pipocando, sabe? Só Deus pode trazer o alívio para o nosso coração. A gente está sendo afetado emocionalmente, sim. Eu fico pensando, sabe? Antigamente, eu lembro, como eu estava falando, né, a gente estava vendo as fotos de antigamente, e eu lembro quando a Raquel engravidou do Israel, né, e a gente fez um filminho, né, e tal, colocamos na internet, o pessoal veio, colocamos uma fotinho depois, e aquilo tudo. Benjamin, a mesma coisa, sabe? E não era tão difícil assim lidar com essa situação. Hoje em dia, é uma preocupação tão grande, não é verdade? Por exemplo, se de repente a Raquel engravidasse hoje novamente, eu fico pensando, como é que eu lidaria com isso? Né? Ia ter 5 filhos, Jesus. Né? Ia ficar pensando, sabe, eu pensaria na situação do Japão, coronavírus, crise e tal, não sei o quê. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você tem um Deus que cuida de você, quando você tem um Deus que é fiel em todas as coisas, quando você tem um Pai que você sabe que não vai falhar, independente de qualquer crise que você possa estar passando, Ele cuida de você. Ele cuida. E é esse o grande diferencial, porque a crise pode estar lá fora, batendo na porta de todo mundo, mas esse Deus aqui, Ele não muda. Ele não muda. E é muito interessante, porque tudo que está acontecendo, se você quiser saber, está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Você sabia que na Bíblia estava dizendo que ia ter guerras, rumores de guerras, ia ter fome, peste, ia ter uma pandemia, está tudo escrito aqui, Jesus falando, vai ter tudo isso, mas ele fala, tenham um bom ânimo, não se preocupem, porque isso é necessário acontecer. Ou seja, até mesmo na Bíblia ele fala para ficar tranquilo, mesmo em meio a tudo isso. Se eu tenho um pai que cuida de mim, se eu tenho um pastor que diz que se ele é o meu pastor, nada me falta, então também não vai faltar nos momentos de luta que eu tiver. Não vai faltar a provisão dele para a minha vida, não vai faltar a paz dele para o meu coração, nem para o teu. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu sei de que Deus pode trazer paz no teu coração para você enfrentar todos eles. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha isso. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte, gente? Se tem uma coisa que, infelizmente, essa pandemia trouxe, foi isso. Quem esses dias postou lá no grupo, né, que tem um amigo seu que estava em um quadro grave por causa do coronavírus, não é verdade? Sabe, meus irmãos, a gente precisa, se a gente, uma vez que a gente tem Deus como Pai, nós temos Deus como nosso Senhor, a gente precisa entender uma coisa. Quando você está em Deus, a morte não representa o fim. Quando você está em Deus, a morte representa o retorno para casa. Quando você está em Deus, representa que quando você morrer, você vai se encontrar com aquele que te criou, com aquele que é teu Pai. Eu sei que é muito difícil perder entes queridos. É muito difícil. Eu nunca posso dizer que eu estou preparado para perder algum ente querido, na verdade. Às vezes eu falo com a minha mãe e eu falo assim, mãe, você está velhinho, o papai está velhinho, né? Eu falei assim, eu tô pedindo para Deus me preparar para o dia que chegar. Aí meu pai fala assim, para morrer basta estar vivo, né? Né? Mas eu fico pensando, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Sabe, a gente nunca vai estar preparado para perder alguém. Mas uma coisa que nos consola demais é saber de que os nossos entes queridos estão com Deus e que eles voltaram para casa primeiro que a gente. Não é verdade? E não tem uma outra forma da gente consolar ou ser consolado. A gente só pode ser consolado de saber que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque Ele está comigo. E a vara e o cajado dele me consolam. Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E você sabe que isso não quer dizer vingança, tá? Porque quando a gente pensa assim, o que é preparar um banquete na presença dos meus inimigos? É aquela galera que te bagunçou, que te zoou, que te plagiou, né, e aí pegar e colocar uma mesa ali, agora vocês estão tudo lascados, vou comer aqui, aí vocês vão ficar tudo passando fome. Não é isso, não é isso. Aqui está falando o seguinte, que mesmo em meio a circunstâncias adversas, situações adversas,
o Senhor jamais te deixará. Infelizmente, às vezes se levantam inimigos. E às vezes os inimigos não são nem pessoas. Às vezes os inimigos são circunstâncias. Às vezes o inimigo é o nosso próprio caráter. Não é verdade? E o que a gente tem que entender? Que uma vez que o Senhor está comigo, Ele me mantém alimentado, Ele me mantém cuidado, mesmo diante de todas as adversidades. É isso que está dizendo aqui na Bíblia. Né? Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo meu cálice transbordar, e eu sei que a bondade e a fidelidade acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei, nessa versão é muito legal que fala, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, Deus nos dá toda a segurança necessária para a gente poder entender que se Ele é o meu Pai, Ele vai cuidar de mim. Eu também gosto de Salmo 91. Salmo 91 é interessante. Fala assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Né? Quando eu li a primeira vez, estava dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus que confio. E aí eu fiquei pensando nessa passagem, né? Porque fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas não é assim que está na versão original. Está falando assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, este pode dizer do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Aquele que descansa pode dizer. Porque aquele que não descansa não consegue dizer. Não é verdade? Quem que pode dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus que eu confio, se não experimenta o descanso do Senhor? Não é mesmo? E hoje Deus está trazendo essa palavra para nós, sabe para quê? Para a gente poder experimentar. Talvez você já experimenta, mas tem um nível maior de descanso. E talvez você nunca experimentou e está passando por lutas. E Deus quer que você experimente o descanso dele. Igual a Raquel falou aqui, esperar no Senhor. Ninguém gosta de esperar, mas esperar no Senhor quer dizer que Deus não falha. Esperar no Senhor é ter esperança nele e ele não falha. E se você descansa nele, ele faz. Eu cansei de ministrar sobre isso aqui já, de você descansar no Senhor e falar, ó, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. O que é esperar no Senhor? É você ter confiança de que ele vai fazer. E quando você espera confiando que ele vai fazer, ele faz e você nem passa por dor de cabeça. Às vezes, gente, tem coisa que eu já passei na minha vida, que foi assim, ó, eu fiquei desesperado, ansioso, preocupado, mal-humorado, briguei com a Raquel, briguei com todo mundo, preocupado por aquela situação. Aí Deus, num estalar de Deus, fez um milagre. Aí sabe o que Deus fala para mim? Você não precisava ter se estressado, Toshio. Eu ia fazer, por que você se estressou? Aí eu falei, eu me estressei porque eu não soube esperar. Eu fiquei ansioso por aquilo, eu fiquei preocupado. Meus irmãos, nós temos um Deus que se eu descansar nele, tranquilo, sem precisar ser levado pelo meu emocional, ele faz por mim, ele faz por você, ele faz pela sua casa, pela sua família, ele faz pelos seus filhos. Enquanto nós estamos aqui, ó, enquanto eu estou aqui no Japão, do outro lado do mundo, eu tenho uma filha lá no Brasil. E eu oro ao Senhor, eu falo, Deus, cuida da minha filha tem 22 anos, cuida dela, vai fazer 22 esse ano. Cuida da minha filha. Senhor, 22 anos. Daqui a pouco a menina está casando. Senhor, prepara um homem de Deus para ela. Sabe? Né? Que, não sei vocês que são pai de meninos, é desesperador. Né? Pois é, eu tenho 2 na sequência ainda. Jesus dos crentes. Ora por mim, irmãos. Ora por mim, viu? Ora por mim, Entendeu? Porque aí, tipo assim, é aquela coisa, né? Eu costumo brincar, né? Que normalmente uma pessoa... Vou falar no português claro. Todo gavião conhece o gavião, né? Então, hoje eu não sou mais gavião, mas eu já fui gavião. Então, quando os gavião chegam perto das carniças lá de casa, eu já fico cabreiro, sabe? É verdade, eu reconheço o cheiro dos caras, sabe? Você tá entendendo? Não, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho que vocês entenderam. Então, tipo assim, os caras chegam, ei, pai, não sei o quê. Eu falei, mano, sai fora.
Entendeu? Aí, tipo assim, os caras vêm com aqueles papos, né? Aqueles papos malandro agulha. E as meninas ficam, ai, não tem nada a ver, pai. Eu falei, não tem nada a ver, é um cara cego, sai fora. Entendeu? A gente reconhece, sabe? A gente sabe o que é isso? Isso é um coração de pai que anseia para que seus filhos, né, tenham uma vida abençoada. Então, a minha filha está lá e pensa que não bate a preocupação. Esses dias ela falou, pai, eu estou namorando. Aí eu mando assim, está escrito para ela, filho. Aí eu já começo, Deus, em nome de Jesus, já pega o machadão, Senhor. Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. Mas a gente fica preocupado. Mas aí a gente aprende a descansar em Deus. Porque já parou para pensar, se de repente eu fosse ser guiado por essas preocupações, eu nem estaria mais aqui, irmãos. Eu não estaria aqui. Se você for guiado pelas suas preocupações, ou se você está sendo guiado pelas suas preocupações, talvez seja porque você ainda não conhece o amor e o favor de Deus. Porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha em seu favor enquanto você espera nele. Enquanto você confia nele, enquanto você descansa nele. Isso é maravilhoso, de saber que tem um pai que cuida de você. Então, esse Salmo 91, para mim, ele é muito legal, muito bom, muito maravilhoso, porque ele fala, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E para a gente poder encerrar, eu quero ler com vocês, quero que você pegue a sua Bíblia um pouquinho, abre Isaías 43. Isaías 43. Meu Deus. Isaías 43. 43, do versículo 1. Versículo 1 em diante. Pode ler? 43, do versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e aquele que te formou, Israel. Não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu serei contigo. E quando você atravessar os rios, eles não te submergirão. Quando você andar pelo fogo, ele não te queimará. As chamas não arderão em ti, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu te amo, darei homens no seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente eu trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, dá, e ao Sul não retenha. De longe trago os meus filhos, do confim das terras minhas filhas, todos são chamados pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Pensa nisso. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o Deus, o nosso Pai, que cuida da gente. Não tem por que a gente ficar preocupado, ansioso, além do controle, se nós temos um Deus que cuida de nós, e cuida dos nossos filhos, e cuida da nossa vida. Não tem por quê, porque ele fala assim, ó, você vai passar pelo fogo, você vai passar pelas águas, mas você não vai se queimar, você não vai afundar, porque eu sou o Senhor teu Deus, ele diz. Você está entendendo? Você quer mais segurança do que isso? De um Deus todo-poderoso, perfeito, que fala, eu estou contigo nas suas lutas, nas suas dificuldades? Ainda que a gente passe pelas dificuldades, mas Ele diz, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos seus, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar do seu futuro. Sabe, isso me deixa feliz. Por quê? Porque eu já andei sozinho. Eu já andei na minha força, assim como alguns de vocês. Eu já andei nos meus problemas, assim como cada um de vocês. Mas aconteceu um milagre, Ele cuidou, Ele abençoou, Ele nos firmou. Meus irmãos, quando eu conheci Jesus, eu não era casado, eu não tinha nada. Eu só tinha eu na minha vida, e uma vida toda destruída. Só que aí um dia eu encontrei Jesus, e Jesus sabia que o meu coração ansiava por um desejo de ter uma família. Meu coração ansiava por ter uma família. E Deus, Ele trabalhou na minha vida, mas Ele me deu uma família. Ele realizou um desejo do meu coração. Abra lá em Salmos 37, quero ler com vocês isso. Salmo 37.
Pega aí a sua Bíblia. Cadê sua Bíblia, Isabela? Meu Deus, está no carro. Cadê sua Bíblia, Betão? Está no carro? Rapaz. Salmo 37, versículo 4 e 5. Conhecidíssimo. Mas olha que tremendo. Fala assim, ó. Agrada-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Sabe, quando eu cheguei para Jesus, eu falei, Senhor, eu quero uma família. E Deus falou assim para mim, entrega o teu caminho para mim, e eu vou realizar o desejo do teu coração. E Deus realizou o desejo do meu coração. E hoje em dia, Ele ainda realiza os desejos do coração das pessoas. Hoje em dia, Ele continua ainda procurando aqueles que se deleitam, que se agradam no Senhor. Porque o desejo maior do coração de Deus, e o que agrada o coração de Deus, é agradar os seus filhos. É poder realizar o desejo do coração deles. Então, a gente não deveríamos ficar preocupados, porque Ele está cuidando da gente. E se você tem um desejo no seu coração, de ter uma família, de ter restauração em alguma coisa, sabe, qualquer desejo que for, Ele diz, agrada-te de mim, e eu vou realizar o desejo do teu coração. Então não se preocupe, se Deus é com você, se Ele é teu Pai, Ele cuida de você. Mas, Toshio, e se eu não tenho certeza disso? Não tem problema. Quer ver? Abre lá em Romanos 10. Vou abrir aqui para vocês. Romanos 10, olha só que tremendo. Romanos 10 fala assim, ó. Romanos 10, versículos 9 e 10, e fala assim, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque diz a Escritura, todo que nele crer ou confiar jamais será envergonhado. João, no versículo 1:12, fala assim, ó. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da carne, nem da vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Ou seja, se por um acaso você não se vê como filho de Deus, a Bíblia diz assim que se você aceitar Jesus no seu coração, se você receber Jesus no seu coração, crendo no seu coração e confessando com a sua boca, você se torna filho de Deus. E como é que eu me torno filho de Deus? Se tornar filho de Deus não é uma coisa natural, é uma coisa espiritual. Mas se eu cumprir com o que a Bíblia diz, acontece. E uma vez que eu sou filho de Deus, Ele cuida de mim. Se você não tem certeza se você é filho de Deus ou não, você pode ter certeza disso hoje. Se você não tem certeza da sua salvação, você pode ter certeza disso hoje. O importante, sabe o que é? O importante é você sair daqui tendo a certeza de que Deus é contigo. Tenha certeza disso. E Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Amém? Vamos orar? Fica de pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho. Eu não sei que tipo de evangelho você já ouviu na sua vida. Eu não sei que tipo de Deus você já ouviu falar na sua vida. Preste atenção, por favor, nesse momento preste atenção no que for falado. Eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário, mas eu gostaria que nessa hora você pudesse se concentrar. Talvez você ouviu um evangelho onde você tinha que ir na igreja para dar o seu dinheiro. Talvez você já ouviu o evangelho dos pastores que roubavam a igreja. Talvez você já ouviu aquele evangelho das pessoas que na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Ou ouviu aquele evangelho de que a igreja só ajuda quem é da igreja. Talvez você ouviu tantos evangelhos, mas nenhum desses é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele do amor incondicional. O evangelho verdadeiro é aquele do Deus Todo-Poderoso que quer ser o teu pai, que quer cuidar de você, que tem um amor incondicional para te dar. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele de que Deus ele te ama independente de quem você é ou do que você faz. Que Ele não espera que você mude para te amar. Ele te ama independente de qualquer coisa. O evangelho de verdade, ele não te dá um chefe. O evangelho de verdade, ele te dá um pai. O evangelho de verdade, ele te dá um pai. Um pai.
evangelho de verdade não está aqui para te dar um pastor, um líder, uma igreja para você frequentar. O evangelho verdadeiro, ele te dá um pai que te ama e cuida de você, cuida da sua vida. Um pai que te ama incondicionalmente, que acredita em você e que não vai te deixar sozinho ou sozinha. Esse é o evangelho verdadeiro. Eu não sei que evangelho você ouviu a sua vida inteira, mas eu estou aqui para te dizer que se Deus te trouxe aqui, foi porque Ele quer ser teu pai. E um pai perfeito, que cuida, que ama, que não vai te deixar, que não vai te abandonar, que talvez até puxe a sua orelha, mas porque Ele te ama. E Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe da tua aflição. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe que quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você chora ainda que você mantenha uma aparência, porque você não quer saber o que as pessoas saibam de você. Mas Deus sabe de você, Ele sabe. E por isso você está aqui. Ele não te trouxe para puxar sua orelha. Ele não te trouxe aqui para te dar uma bronca falando que você está errado. Ele te trouxe aqui para falar: eu te amo e eu quero cuidar de você. Filho meu, filha minha, eu quero cuidar de você. Você está cansada, você está sobrecarregada, mas eu posso te aliviar. Eu posso cuidar de você. E se você está sentindo que Deus está falando com você, se você está sentindo que Deus está ministrando ao teu coração, é porque Ele escolheu essa manhã, escolheu esse dia para ter um encontro com você. Veja bem, eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei da sua vida. Se as palavras estão saindo da minha boca, é porque Deus está falando com você, porque Ele te conhece e Ele te ama, e por amor Ele não quer mais que você viva a vida que você vive. Por amor Ele quer te encontrar, Ele quer te abraçar, Ele quer te amar, Ele quer te mostrar que ainda dá para dar certo. Ainda funciona, o amor é verdadeiro, a vida ainda pode haver esperança. Ele quer você, Ele te quer, porque Ele te ama, e nada mais poderá tirar você das mãos dEle. E se você estiver com Ele, você pode ter certeza que ainda que você passe por dificuldades, Ele vai te livrar de todas as coisas. Ele tem uma esperança e um futuro para você e para os seus filhos. Ele tem uma esperança e um futuro para a sua família. Ele é Deus que restaura todas as coisas. Ainda que você perdeu alguma coisa, Ele vai restaurar muito melhor, porque o que Ele faz é perfeito. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar um pouquinho. Vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado conosco, o teu amor tem nos alcançado. Deus, em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor possa marcar os corações, que nós possamos a partir de hoje andar como filhos e ter o Senhor como nosso Pai, como aquele que nos ama incondicionalmente. Deus, o nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Senhor Deus, o nosso coração é o teu lugar. Entra no nosso coração, Senhor, entra no nosso coração, faz morada nele, porque nós não queremos mais andar longe de ti. Nós queremos que o Senhor seja o nosso Pai, e nós queremos ser os teus filhos. É isso que nós queremos. Nós queremos pegar na sua mão e sermos conduzidos pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, no momento da dificuldade te encontrar. E nós queremos, Senhor Deus, experimentar o que é ter o nosso coração em paz. Porque eu sei que o Senhor tem a tua paz, o Senhor já nos deu a tua paz. Papai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando ao nosso coração. Talvez, mantenha os olhos fechados, por favor. Talvez você seja uma pessoa que se identificou. Talvez Deus falou com você. Talvez nessa manhã Deus falou com você. Eu quero dizer uma coisa: as lágrimas que você derrama não é uma lágrima de emoção, somente de emoção, mas é uma lágrima
porque Deus tocou no seu coração. Talvez você não tenha certeza se você é filho ou filha de Deus, mas se você gostaria de ter essa certeza, se você gostaria de ter a certeza de que você é filho ou filha de Deus, eu gostaria de orar por você. Você não precisa sair do seu lugar, mas eu queria que você levantasse a sua mão, se você deseja ter certeza que você é filho ou filha de Deus. E nós vamos orar por você. E Deus, Ele vai tocar no teu coração. E você vai ter a experiência que eu tive lá atrás, de ter a certeza de que você não vai mais estar sozinho ou sozinha. Tem alguém que gostaria? Levante a sua mão onde você estiver. Está todo mundo de olho fechado, que é para ninguém ver. Para ninguém ver. Para você ter a liberdade de poder decidir não andar mais sozinho, não andar mais sozinha. Deus vai poder fazer algo novo em você. Se você deseja, é só você levantar a sua mão e nós vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai. Eu coloco diante de Ti o nosso coração. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos. Papai, que a partir de hoje, nenhum de nós mais tenhamos dúvidas de que o Senhor está conosco. Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós tenhamos mais dúvidas da Tua presença na nossa vida, da Tua presença no nosso coração, que a gente não tenha mais dúvidas, Senhor Deus, de que Tu és o nosso Pai, e nós somos Teus filhos, e como filhos, ó Deus, nós vamos experimentar coisas novas, nós vamos experimentar o Teu descanso, a Tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós tomamos posse, nós recebemos da Tua paz e nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, aquele que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Talvez você possa estar sentindo o teu coração mais aliviado. Talvez você está sentindo o teu coração mais calmo. Isso é sinal de que Deus tocou na sua vida. Isso é sinal de que Deus mexeu com você. E o que você tem que fazer com isso agora? Você tem que fazer o que a gente leu aqui. Deixa Deus te conduzir agora. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele ser o teu porto seguro. Grandes coisas vão mudar. Olha, no começo da minha conversão foi vital a ajuda de alguém. E depois disso, nunca mais eu andei sozinho, porque eu preciso de ajuda em todo momento. Ajuda para entender as coisas de Deus, ajuda para poder aprender mais sobre Deus, como viver uma vida, sabe, uma vida de abundância com Ele mesmo. E Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para isso. Quero dizer uma coisa para cada um de vocês. Vocês não estão sozinhos, tem Deus com vocês. Mas também tem pessoas que Deus coloca para nos ajudar. Por exemplo, a Celi ali atrás, tem a Kemi, não é verdade? Né? Eu lembro de quando uma pessoa, a minha irmã me levou na igreja. Eu não queria ir, mas eu estava com tanto problema. Eu falei assim, eu não tenho nada a perder, né? Vamos lá. E era igual o tipo do dia de hoje, sabe, Celi? Era um dia assim que tinha alguma festa, alguma coisa na igreja. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui bem recepcionado, as pessoas conversaram, brincaram, eu me senti muito à vontade. Mas a minha irmã depois me ajudou. Ela me explicou muita coisa, me ensinou muita coisa. Ela orava por mim. Eu ligava para ela quase todo dia falando assim, olha, me ajuda. Eu tô passando por muito problema. E ela me ajudou muito, sabe? Eu fiquei pensando, além de ser minha irmã, foi um anjo que Deus colocou no meu caminho. Sabe? Eu tenho certeza, Celi, que a tua vida não vai ser mais a mesma. Porque Deus te trouxe aqui, porque Ele conhece o teu coração. Muito melhor do que nós, Ele sabe os motivos das suas lágrimas. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Tem lágrimas que é para tristeza, tem lágrimas que é para alegria, mas tem lágrimas que são para alívio. Entendeu? E você vai ver, você vai começar a viver uma vida de alívios, de paz. Porque Deus começou um tempo novo na sua vida. E colocou uma pessoa do seu lado que vai poder te ajudar nessa caminhada. Você vai ver. Talvez não vai ser tão simples, né? Mas vai ser muito legal.
E eu posso dizer uma coisa para você, assim como eu falei para Kemi um dia. Lá na frente a gente vai olhar para trás e a gente vai se alegrar tanto nessas experiências, sabe? E vai ver como que Deus transformou, como que Deus mudou. Porque é isso que aconteceu na vida de todo mundo aqui. Todos nós fomos assim, não é verdade? Chegou uma hora que Deus nos pegou e as nossas lágrimas eram lágrimas às vezes de tristeza, mas depois se transformaram de alívio e depois de muita alegria, não é verdade? E hoje a gente passa por outros desafios, não é mesmo? Né? Que nos colocam à prova a nossa fé. Mas hoje a gente sabe que Deus é conosco. E Ele fala na palavra dele, Ele nos promete que estaria conosco. Então a gente não precisa se preocupar. Então, sabe, todos nós temos alguém que pode nos ajudar. É só a gente procurar ajuda. Não deixe, não passe por essa vida sozinho. Se Deus colocou pessoas no seu caminho, busque ajuda. Eu tenho certeza de que Deus vai nos ajudar. Amém? Ok. A gente já vai cear, né? Aproveitar esse momento. Olha, deixa eu explicar para vocês sobre a ceia. Não, primeiro aqui, menino. Deixa eu explicar algo sobre a ceia para vocês. Esse momento é um momento muito importante, ok? Mas é muito importante também nós entendermos o que a gente vai fazer aqui. A ceia, como diz lá na palavra, foi o momento onde Jesus se reuniu com seus discípulos, certo? E ele expressou algumas coisas ali na ceia. Ele falou assim, olha, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comeram pão, beberam o cálice, né, façam isso para lembrar o que Jesus fez, ok? Então, quando nós tomamos a ceia, nós tomamos com o propósito de lembrar o que Jesus fez por nós. E o que ele fez? Ele morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, não é mesmo? E ele morreu na cruz no nosso lugar, porque se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos acesso a Deus. E por causa disso, nós podemos hoje ter acesso a um Pai perfeito e todo-poderoso, que cuida de nós, que a gente falou tudo hoje. E quando nós tomamos a ceia, a gente lembra disso. Então, a grande pergunta é, quem que pode tomar ceia, Toshio? Quem pode tomar ceia é quem entende isso. Se você entende o que é a ceia, se você entende que a ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus, e você entende claramente o que é o sacrifício de Jesus, então você está apto a tomar ceia. Mas se você não sabe o que é isso, você pode tomar ceia mesmo assim? Claro que pode. Entendeu? A Bíblia não fala que não pode tomar ceia. Mas eu vejo que é importante a gente entender o que é a ceia, não é mesmo? Então, por exemplo, se você não entende muito bem o que é a ceia, se você não compreende muito bem a respeito de Deus e da palavra, depois a gente pode te explicar, né? A gente pode ensinar o que se refere à ceia, como que deve ser, e então você toma. Mas se você quiser tomar do mesmo jeito, você pode também tomar. Entendeu? Por quê? Porque cada um decide, ok? Né? Eu sempre digo isso porque às vezes a gente olha a ceia, né, principalmente os cristãos há mais tempo, olham a ceia como se fosse aquele momento de que eu não, meu Deus, eu preciso estar em consagração, eu não posso pecar e não sei o quê, e não tem nada a ver. Não é isso, ok? Né? Como assim você não pode pecar? Ah, mas diz assim, quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação. Então quem é digno? Quem é digno? Né? Fora o Beto, não sei quem mais. Não tô brincando. Nem estava prestando atenção, deixa pra lá. Então, ninguém é digno de tomar a ceia, porque todos nós somos pecadores, não é verdade? É ou não é? Então o que eu devo fazer? Eu devo entender que a ceia, ela não tem a ver com a questão de você ter pecado ou não ter pecado. A ceia é quando eu entendo o sacrifício de Jesus. E por isso eu tomo a ceia. Ah, mas eu briguei com meu marido, com a minha esposa, eu não estou me sentindo bem. Se você não está se sentindo bem, é uma boa oportunidade de você se fortalecer, tomando a ceia do Senhor. Certo? Isso daqui é um pão e isso daqui é um suco de uva, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Eu até explico isso porque tem gente que acha que é vinho. Entendeu? Não é vinho. Tá, gente? Eu não tomo bebida alcoólica, tá? Então isso daqui é um pãozinho e um suco de uva, certo? Que representa, é uma representação. E quando nós fazemos isso em memória de Jesus, lembrando o que Jesus fez. Amém? Então nós vamos orar nesse momento pelo pão, pelo suco de uva. Depois a Raquel vai distribuir, você vai pegar o pão e o suco de uva, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, tá? E aí nós vamos orar, e primeiro a gente come o pão, depois nós tomamos o suco de uva e depois nós oramos juntos, tá bom? Aí depois disso nós fazemos a oferta e nós encerramos o culto, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Senhor. É um momento, Senhor Deus, simbólico, mas que é tão importante para cada um de nós, Senhor.
E quando nós fazemos isso, nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós. E o que o Senhor fez por nós é algo impagável, Deus. O Senhor entregou a sua vida no nosso lugar. O Senhor nos concedeu acesso ao Pai através disso. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer. Nós não temos como devolver o que o Senhor fez por nós. Nós não temos como pagar o que o Senhor fez por nós, ó Deus. Por isso nós rendemos a nossa vida a Ti, Senhor. E te agradecemos por nos dar a oportunidade de Te servir e de viver contigo, Senhor. Consagramos, Senhor Deus, este pão, esse suco de uva a Ti. E Deus, quando cada irmão tomar este pão e esse suco de uva, que as nossas alianças contigo sejam renovadas, que o nosso espírito e o nosso corpo seja fortalecido e que, Senhor, possamos cada vez mais nos esforçar para manifestar a Tua presença, Pai, nesta terra que precisa tanto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amor, você ajuda aqui? Então, você já leva o pão e o suco? Você pega o pão e o suco. E aí você aguarda para a gente poder tomar junto. Enquanto isso, fique em espírito de oração, né? Faça isso em memória de mim, ou seja, coloque toda a sua memória no que Jesus fez nessa hora. Nós vamos renovar a nossa aliança, a nossa esperança, o nosso amor. Nós vamos fazer isso realmente entendendo que não tem como nós pagarmos o que Ele fez por nós. Não tem como eu e você pagarmos o que Jesus fez por nós. Por isso nós fazemos isso agradecendo ao Senhor. Agradecendo. Quando você pegar o pão e o suco, você aguarda um pouquinho para a gente poder tomar tudo junto. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito a tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito você. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer grandes coisas no seu coração. Eu sou, Deus provê o Espírito. Eu me entrego por Mantenha o seu coração em adoração a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és maravilhoso. Obrigado por este momento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos conceder a oportunidade de te servir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala assim: este é o meu corpo, que é entregue por vós, e façam isso em memória de mim. Amém? Então podemos comer o pão. E a Bíblia também diz sobre o sangue do Senhor, que é representado por esse suco de uva. Ela fala assim: este cálice é a aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Então podemos tomar o suco também. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Agradeça a Deus com as suas palavras. Agradeça a Deus do seu jeito, da sua maneira. Agradeça a Deus. Faça a sua oração nesse momento. E agradeça ao Senhor. Agradeça por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Agradeça porque Ele já tem uma esperança e um futuro. Ele já tem um futuro para você e para sua família. Ele já tem algo escrito sobre você. Porque os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho no nosso lugar, para que todos que crerem nele não morram, mas tenham a vida eterna. Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é merecedor de todo louvor e toda adoração. Deus, nós rendemos a Ti a nossa vida. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por este momento. Em nome de Jesus, Deus, por favor, Pai, que o Senhor encontre o nosso coração inclinado a fazer a Tua vontade, a Te honrar todos os dias. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor.
Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Cadê o Benjamin? Irmãos, vamos ofertar, vamos trazer nossos dízimos e ofertas também. Antes de você fazer isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é obrigatório, tá? Calma. Antes disso, deixa eu falar. Isso aqui não é obrigatório, ok? O que foi, mano? Hã? Tá na minha mochila em algum lugar. Na mochila. Então deixa eu explicar uma coisa. Olha, dízimo e oferta não é obrigatório, ok? A gente faz porque a gente quer. Irmã, tá dentro dessa primeira porta aqui do lado direito. Isso, nessa porta aí, exato. Então o que acontece? Nós fazemos porque, em primeiro lugar, nós queremos ser generosos na obra de Deus e na casa de Deus. Eu vou falar o porquê que eu faço. Eu faço porque eu quero ser generoso na obra de Deus. Eu quero auxiliar a obra de Deus, porque a obra de Deus é feita com dinheiro também, ok? A gente faz isso porque a gente quer plantar para poder colher. A gente faz isso porque a gente é grato a Deus, entendeu? E a gratidão, ela não é um sentimento, ela é uma atitude. Então, por exemplo, eu sou grato a Deus por esse mês o Senhor ter me abençoado. Então eu vou lá e eu ajudo na obra, entendeu? Aí por quê? Tem pessoas que falam assim que, não, porque eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar a oferta. Não, porque se eu não der, eu estou roubando a Deus. Meus irmãos, eu não encontro base bíblica para falar isso. Eu não encontro. Eu respeito quem prega sobre isso, porque às vezes olha aquele versículo e fala, mas eu não encontro. Então o que eu digo? Se você quiser fazer, faça por amor a Deus, faça por gratidão. A Bíblia diz assim, Deus ama quem dá com alegria, entendeu? E só que tem uma promessa para isso, né? Eu sempre falo da promessa, porque tem. E eu vou falar para você, eu sou alvo dessas promessas, entendeu? Porque quando a Bíblia fala assim, quem planta muito vai colher muito, e quem planta pouco vai colher pouco, é uma verdade. Então eu planto, porque eu quero colher, entendeu? E também, quando eu faço isso, eu estou abençoando a obra de Deus. E quando eu estou ajudando a obra de Deus, Deus também me ajuda. Então, quando você sair do seu lugar, faça isso porque você quer fazer. E não por tristeza nem por necessidade, tá certo? Uma outra coisa também é o seguinte, lá atrás nós temos uns envelopes que está escrito assim, oferta missionária. Esse envelope é o dinheiro que nós enviamos para a África. Nós estamos ajudando, né, através do Carlos, algumas aldeias lá na África, né? Já não é uma mais, né? Já são algumas aldeias na África. E essas aldeias estão precisando de ajuda. O Milão que... Você pode sentar um pouquinho? Obrigado. Não é para rir, tá? Ri depois, chora agora. Então, né, Milão, que seja, ajuda, né? O Milão ajuda a sustentar uma criança por uma semana, né, com uma refeição por dia. Milão, entendeu? Pra gente, Milão não é nada. Mas lá, uma criança recebe uma refeição por dia durante uma semana. Então, se a gente se unir, a gente consegue ajudar muito mais do que isso, entendeu? Porque o Milão pra gente não é nada, não é verdade? Milão dá o quê? É um dia de trabalho comprando os nossos justos, né? Agora pra eles é uma semana de refeição. Então se você quiser auxiliar, tem os envelopes lá atrás, você pode colocar o valor que você quiser dentro. E a gente tá enviando através do irmão Carlos lá pra obra na África, tá certo? Essa obra não tem nome de placa de igreja nenhuma, são pessoas que estão lá precisando de ajuda e nós dispusemos a ajudar, tá certo? Então se você quiser ajudar também, você pode pegar um envelope ali e colocar ali dentro, tá certo? Então, né, depois de tudo isso, se você quiser, você pode sair do seu lugar e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por cada oferta, por cada dízimo. Obrigado pelas ofertas da África, Senhor. Deus, por favor, olha para essa necessidade, Senhor. E eu peço, por favor, multiplique esse dinheiro para que possamos continuar ajudando os pobres, as viúvas, os missionários no campo, Senhor.
que a gente possa continuar tendo condições para aliviar a dor dos perdidos. Eu peço, Deus, que este dinheiro seja usado na tua obra, Pai, com sabedoria, discernimento e com muita generosidade também, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, abundar na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, abrir portas financeiras, Pai. Aquele que está precisando, Senhor Deus, de um milagre nessa área financeira. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. E nós oramos em nome de Jesus, que o teu povo não tenha falta de nada, que ele sempre tenha em abundância, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós já vamos encerrar, né? O pessoal da internet, deixa eu dar o tchau aqui. Você que nos acompanhou, né? Que Deus te abençoe. Se você deseja conhecer, né, a nossa igreja, nós estamos aqui em Ibaraki, mas também estamos em Haiti, na cidade de Tiril e Nagoya. Na nossa página tem os nossos contatos, ok? Então é só você entrar na página, manda uma mensagem, a gente vai ter o maior prazer de te receber e te ajudar, tá certo? Então Deus abençoe a sua vida e encerramos por aqui. Amém? Uma outra coisa, a gente já vai encerrar, gente. Vamos orar para encerrar. Fica de pé para a gente poder orar. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, nós fazemos um trabalho social também com cestas básicas. Então, se você conhece alguém que está precisando de uma cesta básica, está precisando de ajuda, entre em contato comigo, que a gente vai poder ajudar. Semana passada, ou retrasada, a gente fez uma vaquinha aqui, na verdade, né, para uma moça, que você estava aqui, né? Que estava precisando de ajuda lá em Haiti. Ela não tinha nada na casa dela. Era uma mãe solteira, o marido a abandonou, e ela ficou sem nada na casa dela. Não tinha nem móveis, nem colher para comer, nem nada. A gente fez uma vaquinha aqui, porque era uma coisa urgente. Levantamos um valor, mandamos para lá. Fizeram uma compra muito boa para ela, né, o pessoal de lá. E puderam ajudar, né, num socorro imediato. Mas aí, graças a Deus, ela tinha um seguro-desemprego para receber no próximo mês. Então, aquela cesta que a gente comprou, e a cesta não foi só alimentos, ela precisava de fralda, precisava de uma série de coisas para o bebê, né? Então, pôde ajudar ela durante um tempo. E ela vai poder receber o seguro e se manter, sabe? Então, a moça agradeceu demais, né? Tem um vídeo dela que depois eu vou mandar para vocês, né? Que ela agradecendo. Mas existem mais pessoas precisando. Então, se você conhece alguém, né? Você pode nos procurar que a gente vai fazer o possível para ajudar. Né? Mas se você não conhece alguém, mas gostaria de ajudar nessa parte desse trabalho social, a gente está precisando de voluntários para tomarem a frente desse trabalho social aqui na igreja, entendeu? Eu preciso de um líder nessa parte social, que possa mexer com os contatos, fazer todas as coisas. Se você quiser, gosta de trabalhar nessa hora, me procura também, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Agora já estamos na tarde, Senhor. Mas eu te agradeço por esse tempo que passamos juntos. Muito obrigado pelo café, pela tua palavra, por tudo que nós vivemos aqui, Senhor. E Deus, por favor, Pai, que essa palavra, que a gente não esqueça daquilo que a gente ouviu. Que a gente venha, Senhor Deus, a cada dia entender e viver essa realidade de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor. E que o Senhor não vai nos deixar sozinhos, Deus. Pai, que a partir de hoje algo novo comece a brotar no nosso coração. Que a gente possa confiar mais, acreditar mais. Que a gente possa, ó Deus, em nome de Jesus, nos dedicar mais a Ti. Porque sabemos que o Senhor está conosco. Senhor Deus, eu declaro em nome de Jesus a Tua paz nos nossos corações, Senhor. Que nada mais vai impedir ou atrapalhar que o Senhor opere nas nossas vidas. Por favor, guarda cada um aqui, Senhor. Traz vitórias nessa semana, Pai. Aqueles que não puderam estar hoje, que na semana que vem estejamos todos juntos, Senhor. E que Deus, por favor, o Senhor nos conceda uma semana de alegrias, uma semana de conquistas, Senhor. Que seja uma semana, Deus, onde o Senhor possa abrir novas portas, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, conceder o desejo do coração dos teus filhos, Senhor. Por favor, eu te agradeço por tudo, porque cremos na tua fidelidade e cremos que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor se alegra em conceder o desejo do nosso coração. Por favor, meu Deus, nos abençoa, nos guarda e pedimos que o teu amor, a tua graça e a comunhão com o teu Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. E juntos nós dizemos? Amém! Glória a Deus! Nossa, a primeira vez que eu ouço o Carlos falar um amém alto, forte, né?